Inscreva-se no canal Linha de Divisa, deixe seus comentários e acione as notificações. Desculpa te interromper. Quanto tempo você ficou na França no seu pós-doc? 365 dias exatos. Um ano. Ok. E se você fosse resumir, eu tenho um amigo que fala que eu fico querendo fazer da filosofia fast food. Mas, assim, faz parte da minha proposta de tentar traduzir para o grande público, né? Se você fosse resumir o resultado do teu pós-doc trabalhando a ética no Sartre, o que você falaria de uma forma, tentando falar de uma forma resumida depois desse um ano? Bom, o mais importante é que Sartre propõe uma espécie de nova ética, que ele chama de ética do porvir. Ela nunca foi pensada a sério, e a filosofia tem, sim, uma espécie de atraso em relação ao mundo, então ela antecipa uma série de questões e depois elas acontecem, né? Espera aí, me explica isso aí. A filosofia tem um certo atraso em relação ao mundo? Como é que é isso? A gente está discutindo uma série de questões que depois só elas são admitidas pelo grande público. Por exemplo, Desculpa de novo, é quase que um delay em relação ao que vai acontecer. Delay é aquele atraso que tem, assim, quando na transmissão de som e imagem tem um delay. Na economia tem delay, na filosofia tem delay também. Olha só que interessante. O Descartes ele propõe ali uma compreensão dualista do homem que, de certo modo, repete as anteriores, né? Corpo e alma. E hoje, se a gente for pensar do ponto de vista da filosofia, as pessoas são ainda cartesianas. O senso comum é inteiro cartesiano. Eles não passaram do Descartes. Eles admitem até o Descartes uma alma num corpo. O Hume, que afirmou os sentidos, a empiria, já complica. Depois do Hume, a gente vai ter o Kant. Depois do Kant, a linha do idealismo de um lado e a fenomenologia de outro. Mas a gente percebe que o pensamento geral ainda está baseado em Platão, medievo, a filosofia, no máximo, o Descartes. Então, no máximo que dá para pensar é que nós somos cartesianos. Não há nenhuma pesquisa científica, nenhum estudo que mostra a existência científica da alma. A alma não pode... Depende do que se chame de alma, né? O problema todo é que existe uma compreensão mediana da alma como uma espécie de duplo do corpo, que existiria independente do corpo e que poderia ser punida, julgada, etc., depois da decomposição do corpo. Essa noção de alma ela é fenomenologicamente impossível. Agora, a gente pode pensar a alma como ânimas, como aquilo que nos anima, mas nesse sentido, ela acaba sendo muito próxima daquilo que a gente come, porque o que nos anima é o que nós comemos. E, efetivamente, é o que a fenomenologia nos revela. Mas é sempre bom dizer de onde se fala. Eu estou falando do ponto de vista da fenomenologia. E, fenomenologicamente, a morte é uma falência de uma estrutura complexa, que não permite separar corpo e alma. O que me permite dizer como é que o homem é pensado na contemporaneidade. Ele não é um composto corpo e alma, ele é um complexo. Veja, eu sou, ao mesmo tempo, as minhas emoções e a minha sensibilidade, e ao mesmo tempo aquilo que as sensações, né, que são externas, trazem. Eu jogo nessa existência, o mundo, eu estou inserido no mundo, eu estou tomado por ele, enfim, mas eu não posso separar em mim duas coisas, elas estão presentes ao mesmo tempo. Isso significa que o homem contemporâneo, ele não é mais pensado como essa dualidade que o senso comum e as pessoas em geral pensam, que é um ser quase que dualista, às vezes tem uma terceira parte, que ele tem alma e espírito, né? Alguns vão dizer isso. Mas esses são os tricotomistas. Pois é. Efetivamente, a gente, do ponto de vista fenomenológico, tem aquilo que a fenomenologia revela, os fenômenos revelam. Nós nascemos de uma união de esperma com óvulo no útero, e nós estamos à mercê de morrer ao longo de vários momentos da nossa existência, mas é certo que morreremos um dia. Agora, quando sai disso, a fenomenologia entende, a alma é uma construção humana. O homem tem medo do seu fim. Além dos filhos e dos netos, da manutenção do seu nome e dos seus bens, e de um túmulo bem bonito, eles acreditam nessa necessidade de uma alma que permaneça. É a negação da finitude, uma atitude muito humana.
o que revela que quase todos os povos acabaram criando deuses, religiões e vidas posteriores, depois que Mas deixavam sob de o ponto de existir. vista da Mas é natural que fenomenologia, o fato de terem várias culturas, vários povos ao longo dessa esfera, deixa eu ver se ela está aqui, ao longo dessa esfera, que acreditavam no mito da alma, não é uma coisa que é para incomodar quem pensa que isso não tem comprovação? Pois é, a questão é que a gente faz escolhas situadas. É claro que se o avião começar a cair, é muito melhor que houvesse um Deus e que ele me salvasse. Então, nós escolhemos acreditar em Deus. Mas Deus ele foi inventado e a alma foi inventada quando o homem percebeu que ele morria. Eles tentaram primeiro fazer com os seres humanos o que faziam com as plantas e funcionava. Eles enterraram, mas a pessoa não renascia. Eles tentaram... bom, enfim, é imemorial, né? O que a gente pode dizer sobre a noção de alma é que ela é imemorial, né? Que ela... Bom, enfim, você pode rastrear por algo em torno de 10 mil anos e já falavam da noção de alma. Então, não dá para a gente questionar a importância que isso tem, né, para a nossa vida prática, sobretudo. Para as grandes dores, né? Quando morre alguém, você acreditar que ela não morreu, isso é super importante, do ponto de vista prático, psicológico, uma série de coisas. O carro perde o controle, nossa senhora, né? Você não nem acredita, mas você pede por alguém que socorra, enfim. Luciano, legal. Eu acabei saindo pela tangente, porque é um assunto também interessante, né, essa questão. Mas eu queria voltar lá na minha pequena provocação, a tentar você colocar de uma forma... Não, eu vou chegar lá, é que eu não poderia chegar lá direto, porque pareceria só uma entrada na provocação. Agora, então, já que é para responder direto, eu respondo. Não, pode fazer como você quiser. Como você achar melhor. O fato de todos os povos, desde o princípio, apresentarem noções de alma e de Deus, pode ser visto de várias perspectivas. A sua perspectiva, ou a que você sugeriu, é que essas pessoas, isso seria incomodativo, porque isso revelaria que a alma, de fato, existe e tal. Mas você não pensou, ou quem diz isso não pensa, na Revolução Copernicana. Aplique isso do ponto de vista humano. Isso revela muito mais do que é o homem, do que deuses existam. Isso revela que todos os homens, em todos os lugares, são falta. Falta de quê? De uma plenitude que ele nunca alcança. Essa é a filosofia da liberdade do Sartre. E essa falta de uma plenitude que ele nunca alcança faz com que ele imagine que essa plenitude e que essa totalidade que ele sonha, que nunca se realiza, faz com que ele imagine ela para depois da vida, para lugares em que não podem ser verificados. Tanto é verdade que ninguém nunca verificou nenhum céu, nenhum inferno, nenhum purgatório. E efetivamente, as pessoas todas acreditam. Então, isso revela muito mais sobre o que é o homem e o que ele sente uma falta e que ele vai inventar qualquer coisa para preenchê-la, sobretudo coisas que ele não pode provar e nem experimentar, como deuses e anjos e demônios, para justificar suas ações, inclusive, que são escolhas dele, situadas no mundo. Ele fará isso sempre, mas ele fará isso porque lhe falta algo, e não porque Deus ou a alma efetivamente exista. Isso me parece mais plausível. Mas se eu respondesse assim, parecia uma resposta mais grosseira. Isso, quando é pensado de maneira situada, o ser humano teve que quase que passar por um crescimento. Então, você tem uma espécie de adolescência da humanidade em que ela precisou do papai para estabelecer regras. Então, ela cria Deus cria leis e tal. E o homem vai se autonomizando até o século XVII, quando Deus se torna uma ideia. Mas essa ideia é substituída por uma natureza, essa natureza é substituída por um Estado. E todos eles vão mantendo uma estrutura maior, que repete aquela de Deus. É como se o trono de Deus fosse tirado Deus e colocado outra coisa. O Nietzsche ele vai anunciar a morte de Deus justamente nesse sentido. É quando Deus para de ser o remédio para todos os males. E ele para de ser a resposta para todas as questões. E a filosofia tem que se haver consigo mesma. Sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial, em que os seres humanos usaram a sua técnica, né, os nazistas, para exterminar de maneira industrial pessoas. Isso fez com que algumas coisas precisassem ser repensadas. Porque se Deus permitiu que isso acontecesse, né,
Poxa vida. Ô, Então, Luciano, Deus mostrou que ele não existe. Inscreva-se no canal Linha de Divisa, deixe seus comentários e acione as notificações.